Tá gravando agora. Vamos ao exercício. Foram, acho que uma questão só, não é isso? Foi passado para vocês e algumas perguntinhas no caderno. A gente vai corrigir as do livro e as do caderno a gente vai fazendo depois, tá certo? Então, página 114, 115. Inclusive, deixa eu ver aqui como é que foram os envios de vocês. Geografia do 7º ano. Eu recebi poucas aqui, viu, gente? Só recebi 5 atividades. Recebi de Caio, Luara, Nicolas, Thalita, Fernanda. Deixa eu ver as outras. Eu vou mandar o meu para acabar aqui, tá? Oi? Quem é que vai mandar? Eu, Evandro. Mas já era para ter enviado, criatura. É porque eu sou uma pessoa que esquece de mandar a foto. Eu esqueci de mandar a foto, não é só para o senhor, é para todos os professores. Mas aí tem que se ligar nesse sentido aí, viu? Não pode estar esquecendo. Ah, recebi aqui de Vitória também. Vitória aqui, abriu aqui para mim. Deixa eu ver quem mais. Pronto, recebi esses, viu, gente? Então, a gente tem que ter cuidado para estar enviando essas atividades. Para constar no sistema, viu? E assim, enviar, assim que fizer, tirar foto, já envia para não estar esquecendo, tá certo? Vamos lá então. Questão 6. Né? Questão 6, página 114. Vamos lá. Essa questão aqui, essas questões, na verdade, elas vão circular em torno da temática da presença do homem na América, tá certo? E do surgimento, né? Então, ele inicia dizendo assim, ó. Como aprendemos, existem 3 hipóteses para o surgimento do nativo americano. 2 afirmam que o nativo americano nasceu em áreas distantes da América e para cá migrou. E um afirma que este nasceu no Brasil. Sobre esse tema, responda. Então, assim, são teorias, na verdade, que tentam explicar a respeito do surgimento, né? Então, só um minutinho, viu, pessoal? Coisa rápida. A primeira delas, né, as 2 primeiras que nós vamos estudar aqui, elas falam que o homem surgiu provavelmente na África e migrou aqui para as Américas. E uma dessas, né, baseada mais na ideia lá dos achados lá na região de Minas Gerais, né, lá do Lagoa Santa, e até também da região da Serra da Capivara, no Piauí, tentam afirmar que, na verdade, aliás, desculpa, essa da Serra da Capivara também fala da migração. Aqui fala do surgimento é a do Piauí, a do Lagoa Santa em Minas. Tenta afirmar que o ser humano, na verdade, teria surgido aqui na própria América. Então, nós temos que analisar nessa letra A, vou pegar aqui, ó, quais as diferenças existentes entre as 2 hipóteses que afirmam que o nativo americano não nasceu na própria América. Então, nós temos que analisar as 2 teorias que falam que o nativo americano não tenha surgido na própria América, que ele surgiu longe e veio para cá, tá certo? Então, em resumo, o que é que diz a primeira teoria? Eu botei assim. Uma delas é que eles vieram pela Austrália, atravessaram o Pacífico e chegaram à América. A outra é que eles atravessaram o Estreito de Bering e chegaram à América do Norte. Certo, muito bem. Então, vamos corrigir? Aqui, ó. Eu coloquei aqui em linhas maiores, tá certo? Caio fez em resumo, na verdade, mas está correto. Corrijam aí, por favor. Ai, meu Deus. Pronto, gente. Corrigidas.
Então, assim, na verdade, essa primeira, né, deixa eu só fazer um resumo aqui para clarear para vocês. Sendo que a gente já estudou isso ano passado, né? Essa travessia pelo Estreito de Bering é aquela travessia pelo norte, né, pela América do Norte, por aquele canalzinho, né, marítimo, né, aquele pedacinho de mar que ligaria a Rússia com o Alasca. Então, em uma das eras glaciais, esses seres humanos que vinham migrando já há muito tempo acabaram atravessando para cá. Sempre lembrando, viu, gente? A ideia do tempo, tá bom? A ideia do tempo. Não é que a galera surgiu na África e quando foi com 3 dias já estava aqui na América, não, viu? Isso demora milhares e milhares e milhares de anos. Eles vão caminhando, nesse meio tempo vai morrendo gente, vai nascendo gente, e vai dando continuidade, até que chega por aqui, tá certo? E a segunda teoria, né, nós chamamos ela também de Malaio-Polinésia, ela afirma que essa travessia se deu por meio de canoas, né? O pessoal veio ali pelo Oceano Pacífico, né, nas canoas, e como existem pequenas ilhas em todo o trajeto, provavelmente eles iam parando, passavam um tempo numa ilha daquela, depois seguia, assim por diante, tá certo? Perguntas, pessoal, até agora. Pode seguir? Deixa eu ver aqui, como é que estão aqui hoje as presenças. João Gabriel. Ah, tá. Já registrei. Pronto, vamos lá, vamos seguindo? Letra B. Existe uma hipótese que afirma que o nativo americano é originário do Brasil. Que tipo de descoberta coloca em dúvida essa hipótese? E aí, conseguiram resolver essa? Eu botei assim, a descoberta de ossadas mais novas do que as encontradas no continente africano. Pronto, é um exemplo, exatamente, né? A gente tem algumas ossadas que foram descobertas aqui, porém nenhuma delas é mais antiga, né, que as africanas, né, vamos assim dizer, né, que as que surgiram em outras, quase encontradas, né, em outras áreas, tá certo? Se bem que tem uma hipótese bem interessante para se analisar, tá certo? Depois eu vou mandar o vídeo para vocês, que uma arqueóloga chamada Nied Guidon, ela acredita que o ser humano viveu aqui há mais ou menos 100, 150 mil anos atrás, né? Então, dessa forma, teriam vindo os grupos direto da África para cá, né, em embarcações, por conta de uma seca que houve na Ásia, ou na África, aliás. Esse pessoal teria vindo para cá, né, em busca de melhores condições de vida. Você mais depois eu mando o vídeo para vocês, é bem interessante essa hipótese dela. Mas, em resposta, a hipótese autóctone, né, construída a partir da ideia de que o homem surgiu na própria América, antes de tudo a gente analisa, e as dúvidas são colocadas devido à inexistência de fósseis humanos mais antigos que os africanos, né, e ao descobrimento de fósseis de características negroides ao invés de mongóis, né. O fóssil de Luzia, por exemplo, ele é um fóssil de característica negroide, né, ou seja, ele lembra mais os africanos do que de fato lembra os asiáticos, né, os norte, pessoal ali do norte da Ásia, tá certo? Corrijam aí, pessoal, direitinho. Veja aí quem precisa corrigir para a gente dar continuidade, tá certo? Então vamos lá, vamos dar seguimento então, tá certo? O conteúdo de hoje inicia na página 101, tá certo? Localizem aí, onde justamente tem esse mapa que eu estou mostrando para vocês aí na tela. Pronto, ok. Deixa eu ver aqui. Todo mundo encontrou já, não foi isso? Pronto.
Pessoal, para a gente dar início, né, para a gente poder começar a compreender esse conteúdo, a gente já percebeu que está circulando em torno dos povos indígenas brasileiros, né? A gente vai estudar nesse capítulo e no próximo como é que se deu a formação populacional do Brasil. Então, o Brasil ele é fruto de 3 grupos étnicos, tá ok? Índios foram os primeiros, europeus, né, principalmente o português, e os africanos que foram trazidos aqui como escravos, né, e que aqui acabaram permanecendo. Esse mapa aqui, ele mostra, né, os brasileiros, né, ou seja, como se localizavam as comunidades indígenas pré-Cabral. Ou seja, antes de Pedro Álvares Cabral chegar por aqui, como era que se dava a localização dos povos indígenas. Então, nós temos aqui os povos, né, que faziam parte, né, então, Tupi-Guarani, né, que era o mais predominante, inclusive, G, Aruanque, Caraíba, Cariri, Pano, Tucano, Charrua e outros grupos que aí são minorias que, enfim, né, formavam aí ocupavam o território. O que nós temos que levar em consideração primeiro é o seguinte: a grande a grande maioria em quantidade, na verdade, de povos indígenas se localizava nas regiões mais litorâneas, tá certo? Observa que, por exemplo, os tupis, ó, eles eram um povo muito espalhado aqui pela região litorânea. Vou tentar fazer aqui uma separação aqui desses povos, para vocês terem ideia. Os que não se localizavam exatamente no litoral, ó, mas eram em áreas bem próximas. Então nós temos aqui, ó, certo? Então, esses povos estima-se, né, falam-se em 2 milhões de indígenas antes que Cabral chegasse. Só que alguns dados falam de 5 milhões, outros falam de 7 milhões, ou seja, a gente sabe que eram muitos povos indígenas, né, que se localizavam aqui no Brasil. Esses povos indígenas, eles vão ser, né, principalmente os daqui, ó, dessa região, os tupis aqui da região de Salvador, vão ser os primeiros povos a terem contato com o europeu, tá certo? Com os portugueses. E assim, quando a colonização vai avançando, a tendência é que esses povos, eles sigam na direção do interior do Brasil, tá certo? Com a intenção de fugir, logicamente, né, aí do processo colonizador, tá certo? Então, eram povos, não constituíam uma única cultura, então eram povos multiculturais, ou seja, cada povo desse, cada comunidade indígena dessa, tinha língua diferente, tinha organização social diferente, tinham deuses diferentes, tinham João Paulo, culturas diferentes. Oi? tem um desses povos aí que eu não sei o qual é, que eles pegam tudo de formiga, assim, bem daquelas que da Amazônia, daquelas bem coisadas mesmo, botam numa luva assim feita de coisa, ainda só botam um óleo nela só para elas ficarem meio. Depois, quando ela volta, ele fica dançando com as formigas das mãos. Quando sai um ritual de força, parece, para as crianças tornarem guerreiro. Isso, exatamente. É um Morda as ritual, mãos do menino todinho, as é, Maria. isso é um ritual que marca a passagem da criança para a fase adulta, na verdade. A partir daquele momento é que o jovem, né, um menino da tribo, ele pode se tornar um Porque ele tinha que fazer guerreiro. esse ritual, professor. É uma Tá coisa que travado. você pegar a formiga e colocar na mão, eu morrer ali. Porque eu sou alérgica. Vai que tivesse alguém alérgico, morria. Não, mas isso aí, a própria dinâmica do organismo deles já permite que eles não tenham alergia àquilo ali, não. Entendeu? E assim, são rituais, né? São rituais que essas tribos praticam e que a gente, logicamente, não entende os objetivos, talvez, a gente respeita, logicamente, né? Assim como nós temos nossos próprios rituais também, né? Nós que, diga assim, nós, de maneira geral, porque a maioria é cristã aqui do Ocidente, né? Mas, em outras palavras, são rituais, são vivências normais dele. Oi, Murilo, pode falar? A internet tava um horror. Eu não entrei nem consegui instalar o Zoom. Certo.
Pronto, a gente tá na página 101, viu? Então, gente, seguindo aqui, ó. O que foi que chamou mais a atenção dos europeus, né, ao chegarem aqui no Brasil? Na opinião de vocês, vocês acham que foi o que chamou a atenção dos europeus quando chegaram aqui, na verdade? Imagina você sendo um europeu, você chegando aqui no Brasil. O que te chamaria a atenção? A grande quantidade de natureza, porque eles podiam explorar, né? A Isso. riqueza da terra, no caso, né? Porque era uma terra muito rica, e aí eles se interessaram, tipo, ainda é rica, mas não é tanto quanto antes. Eu acho que tem uma cena de um filme, né? O filme se chama 1492, A Conquista do Paraíso. Novo Mundo. Não, 1492, A Conquista do Paraíso. Ele é um filme que ele mostra como se deu a chegada, né, de Colombo aqui nas Américas, né, no caso na América do Norte, né, América Central, aquela região ali. E aí o que acontece? Uma das cenas que me chama mais a atenção no filme é na hora que eles estão num nevoeiro e de repente o nevoeiro se torna menos espesso e eles conseguem visualizar a Terra. Então a Terra, do jeito que estava ali a natureza, intocada, sem... assim, tocada entre aspas, né? Porque só viviam ali os nativos, tá certo? Mas assim, realmente deve ter sido um impacto arretado por conta que eles encontraram pessoas com tom de pele totalmente diferente, né? Tem um texto bem interessante que eu senti falta nesse livro de vocês, que era uns pedaços da carta de Pero Vaz de Caminha, né? Pero Vaz de Caminha, só para pontuar aqui para vocês, ele era o escrivão real. Então ele, toda vez que saíam navegações, que saíam incursões ao mar, sempre tinha, né? Sempre ia um escrivão real que era a pessoa responsável por relatar, né, a viagem. E aí Pero Vaz de Essa por Caminha, causa da macaxeira foi João Paulo. não, foi aquelas motos com cano barulhento. Aí o que acontece? Ele começou a relatar, né, como eram os nativos e o que ele disse que o que mais chamava a atenção nele era a beleza, né, dos nativos, e ele ficava surpreso pelo fato de que eles viviam todos nus e não tinham vergonha daquela situação ali, né? Parecia que, né, ficaram surpresos, né, com a situação. Então, assim, o que mais chamou, né, alguns pontos que nós podemos destacar aqui são os seguintes. Primeiro, a diversidade cultural dos povos, né, que era uma diversidade imensa, na verdade, eram povos de uma diversidade imensa, né? Nós tínhamos ali diversas culturas convivendo harmoniosamente às vezes não, né? Ainda hoje existe muita rivalidade entre tribos indígenas, tá certo? Quer falar, Caio? Ô, professor. Professor, Oi. deixa eu estar falando um pouquinho baixo, porque eu estou entendendo quase nada. Como é? Você tá falando baixo? Ou é meu fone, sei lá? Pode ser teu fone aí, tá certo? Então essa diversidade, né, desses povos surpreenderam, né, os europeus na verdade, segundo as crenças, né, ou seja, as coisas, né, em que eles acreditavam, né, as crenças gerais, né, as crenças nos deuses, as crenças nas forças da natureza, aquela coisa toda. Os costumes, né, principalmente o costume de não usarem roupas, né, chamou muita atenção dos portugueses isso aí. E teve outro costume também que os portugueses relataram. Os portugueses relataram assim: esse povo tem hábito muito esquisito. Eles cultivam os hábitos de tomarem banho todos os dias. Para o português, né, vê que interessante, era um hábito estranho, porque os portugueses não tinham esse costume, né, de se banhar. O europeu, na verdade, não tinha o costume de se banhar todos os dias, né? Então, quando chegaram aqui, que viram que os índios, 2, 3, 4 vezes por dia, ia para o rio tomar banho, né, iam se banhar, eles acharam estranho, na verdade. Esse aqui era um hábito estranho desse povo. Os hábitos alimentares também, né, que índio
se alimentavam daquilo que a natureza proporcionava, né? Então, o que tivesse a dispor na natureza era a alimentação indígena. As vestimentas, né? A vestimenta ou a falta delas, vamos assim dizer, né? Mas isso aqui alguns povos usavam, né? Uns penachozinhos, né? Umas coisas outras, né? Um, umas indumentárias na cabeça, né? Um cocá, né? Aquela coisa toda. A organização social também, né? Por quê? Porque as tarefas eram divididas de maneira igualitária. Né? Igualitária em que sentido? Existiam as tarefas dos homens, as tarefas das mulheres, a tarefa dos mais jovens, a tarefa dos mais velhos, ou seja, eram povos que, embora quisesse criar uma ideia de que não tinham tanta cultura, tanto conhecimento, sendo que é mentira, né? Sabe que os povos indígenas são povos altamente desenvolvidos, eles tinham uma organização social, muitas vezes, né, mais avançada até do que a própria Europa, porque eles dividiam, né? Foi? Olhe, imagina uma turma de portugueses dentro do navio. Um mês para chegar no Brasil sem tomar banho. Quem é que aguentava a caatinga? Era normal, hábito normal entre eles. Jesus Cristo, Entendeu? eu morria. Era um hábito normal entre eles e assim, você imagina também o seguinte, que as condições de viagem não eram das melhores, por conta que... Ô, João Paulo, Oi? eu perdi muita coisa. A correção só. Ah, ainda bem. Quando você entrou, a gente estava começando a matéria. E assim, Caio, Ótimo. a própria, como é que eu vou dizer assim, a forma de conservar alimentos que praticamente não existiam. Então, se comia muita comida estragada pelo caminho, né? A água ela durava mais ou menos uma semana. Depois ela começava a criar martelinho. Então, eles optavam por bebida alcoólica o caminho todo, né? Então, era vinho, era bebidas destiladas, né? No caso, Alcoólicas. bebidas alcoólicas durante todo o caminho. Por quê? Porque não estragavam, né? Então, além de estar todo mundo bêbado, com infecção intestinal e sem tomar banho, né? Imagina essa mistura aí, né? Dentro de um, como tu bem citaste, né? E sem contar que muitas vezes eram comuns, né? Alguns problemas, né? A gente vê, por exemplo, os portugueses chegando aqui no Brasil, né? Os quase que são pintados portugueses, né? Todo mundo, e depois que tá aí aparecendo na tela para vocês, todo mundo bem vestido, cabelinho arrumadinho, né? Aquela coisa toda para dar aquele ar heróico, né? Da figura do português. Mas assim, não estou dizendo que houve nessa viagem de Cabral, entenda. Mas muitas vezes eram como umas pestes de piolho, por exemplo. E aí todo mundo tem que raspar a cabeça. Quando a família real chegou aqui no Brasil, chegou todo mundo de cabeça raspada. Para você ter ideia, as brasileiras, pensando que era a última moda da Europa, rasparam as cabeças também. Né? Teve esse detalhe aí bem interessante. Então, assim, a gente tenta criar esse assuntuoso, nesse ar heróico, nessas figuras, mas na verdade não existiu. Né? Não teve fundamento, certo? Os mitos também, Professor, né? Chamaram muita imagine atenção. ele sem tomar banho e ainda com casquinha de gente que bebe. Fica uma coisa linda. Pois é, Maria, eu não tirava nem né? perto. Isso é bom Ô, para vocês. professor, imagina o mau hálito deles. Aí, Uhum. quando eles chegaram, os índios tudo caía para trás. Isso aqui, gente, é para vocês aprenderem também a fazer críticas, tá certo? Ao que se vê, as imagens, porque, vê, observa aqui, ó, né? Eu tô aqui circulando, deixa eu pegar uma caneta de uma cor mais escura, vai ficar melhor para vocês verem. Ó, eu vou aqui circular, só para vocês terem ideia, ó. Observa a vestimenta, né? Então dá aquele sentido de um herói, de uma pessoa muito fina, né? Ó, aqui, ó. Né? E assim, a gente sabe que não dizendo que eles não tivessem essas roupas bonitas, né? Até porque eles eram europeus, né? E tudo mais, mas não tinha essa pompa real todinha que a gente vê aí, essa coisa bonita, né? Tá entendendo? Existia muita sujeira por trás disso, na verdade, literalmente falando, né? A arquitetura também, né? A forma como eles organizavam as tribos também chamava muita atenção, né? Dos europeus. E aí, como esses povos viviam, né? Primeiro, eles viviam de caça, né? Da caça, da pesca, ou seja, daquilo que a natureza podia proporcionar para eles. Também da agricultura, né? Acredita-se, inclusive, que as mulheres, né, tenham desenvolvido a agricultura. De que forma? Ficando em casa, né, para cuidar dos filhos enquanto os maridos saíam para caçar,
começavam a observar que as sementes que caíam ao redor da casa floresciam depois. Floresciam depois, né? E com isso foram desenvolvendo ali, né, os alimentos, tudo mais, certo? A domesticação de pequenos animais também. Então, pequenos animais que eram domesticados ali ao redor da casa, tá certo? Tinha também a questão das relações sociais, né? As relações entre as pessoas que eram baseadas em regras sociais, políticas e religiosas. Então, o mais velho da tribo era o sábio, né? Era aquela pessoa com quem todo mundo ia se aconselhar, aquela pessoa que todo mundo respeitava, independentemente do status social, né, que os demais vivessem. E também as regras políticas, né? Então, a figura do líder da tribo, né? Geralmente o guerreiro mais poderoso, né? O guerreiro mais forte, o guerreiro mais corajoso, ele era a pessoa responsável, né, ali por, vamos dizer, ditar as regras políticas, né, ditar as formas, iniciar uma guerra, estabelecer paz com alguma outra tribo, aquela coisa toda, tá certo? E na questão religiosa, voltando aqui mais uma vez, havia como é que eu vou dizer, um respeito mútuo, né, entre a questão política e a questão religiosa. Por quê? Só se iniciava uma guerra se o pajé, né, que era consultado ali, ele fizesse a consulta ali aos deuses, né, aos espíritos que eles acreditavam, e a partir daí ele, como é que eu vou dizer, eles decidiam se iriam iniciar uma guerra ou não, tá certo? Então tudo dependia também ali da figura do pajé, né? Havia essa relação estreita aí entre a política, né, e a religião. Bom, gente, vê só. Antes de eu iniciar a parte do choque de culturas, a gente vai deslogar, tá certo? Aqui um minutinho, para que a gente possa já ver aqui o aviso, né, da aula, na verdade. Então, mais a gente tem aí 9 minutos, né? Então, vamos lá. Vamos dar uma continuidadezinha aqui para a gente aproveitar mais o tempo. Deixa eu voltar aqui para o slide. Gente, eu estou falando muito. Até agora, vocês têm alguma pergunta a fazer sobre o tema? Oi? Tudo de boa? Então vamos lá. Gabriel. O senhor está explicando direitinho. Tá bom, então. Obrigado. Gabriel, alguma pergunta, Gabriel? Isso aí é basicamente, você tá só basicamente, metade do que você tá falando é o que você falou na aula retrasada. Quase. Quase, eu tô dizendo Ok, quase. vamos lá. Então, com relação ao choque de É culturas, fácil. né, estima-se, né, como falei para vocês já, uns falam em 2 milhões, outros falam em 5, outros falam em 7 milhões de índios no Brasil antes de Cabral. Hoje esse número é bem menos que 1 milhão, né, então nós temos aí, se eu não me engano, 800 e alguns poucos mil, e sendo que o Covid-19 está matando muito índio, na verdade, certo? Está matando muitas comunidades indígenas, está dizimando, na verdade, muitas comunidades indígenas. Ao chegar aqui, os europeus eles iniciaram a exploração dessa terra, né? Então, com essa exploração, né, com essa invasão das terras, vamos assim dizer, né, o que acontece? Muitos desses povos, eles começam a migrar para o interior do Brasil. Só que esses povos vão morrendo, cara. Então, há um genocídio, vamos dizer assim, das populações indígenas, principalmente com o que eu já falei para vocês, né, principalmente por doenças. Né? Então, por exemplo, a varíola matava muita gente, a gripe, né, matava muito indígena também a gripe. Outras doenças também que matavam era a coqueluche, a rubéola, o sarampo, a tuberculose. Né? Tu imagina chegando numa tribo indígena, né? Hoje nosso organismo ele é resistente à maioria das gripes, né? A maioria das gripes. Muita gripe mata a gente ainda, né? A gente tá com o exemplo aí do Covid-19, H1N1 também mata muita gente. Mas assim, a grande maioria de nós é resistente à maioria das gripes, né?
A maioria já teve um período, por exemplo, que não passava um mês sem ter uma gripe. Né? Teve uma vez que o jogo reverteu, né? Conseguiu passar 2 meses sem gripar, eu quase que estourava um champanhe para comemorar. E o que acontece? Nosso organismo ele se tornou resistente, mas o organismo indígena não era. Como de fato ainda não é, na maioria dos indígenas. Engraçado eu lembrar agora do que Luna falou lá no começo. É resistente à picada daquelas formigas gigantes, mas não é resistente a um resfriado. Né? Tudo faz parte do processo evolutivo. Né? Tudo faz parte desse processo. É como a Eu acho gente... que a única gripe que eu não sou resistente é esse tal de Covid-19. Porque se eu pegar, eu acho que eu morro. Corre nada. Por conta que meu pulmão já não é muito. O meu pulmão já não é muito bom. Teu pulmão Coma não é... feijão, tem que comer feijão. Ô, Caio, o pulmão dela não é bom e ela grita desse jeito, imagina se fosse, hein? Mas e se fosse bom, gente? Se fosse bom, ninguém tava mais vivo, Mas não, é a na face da terra. Mas quem é responsável por eu gritar é a garganta, não é meu pulmão. A força do pulmão. É. Perguntar a qualquer médico, sim. Ah, tá, então meu pulmão ainda presta pra alguma coisa. Quando Lorena nasceu, o médico disse que ela tinha um pulmão muito bom, que ela deu um grito que acordou o menino todo e estava na incubadora. Mas tudo bem, vamos lá. Então, o que acontece? Qualquer doença dizimava um povo inteiro, né? Dizimava ali uma comunidade indígena inteira, tá certo? Gente, ó, eu vou dar um stop aqui agora, falta 5 minutos. E a gente entra de novo, tá certo? 5 minutos? Não, 5 minutos, falta 5 minutos para terminar. Antes disso, eu já mando o código para vocês. Então, espera lá no grupo, tá certo? É coisa bem rapidinha, tá bom? 15 Ok? minutos? Assim? Nada, não. Eu só vou praticamente sair e voltar de novo. Negócio de 2 minutinhos, 2, 3 minutos no máximo, viu? Certo? Aguarda lá.